Oi, pessoal, olá. Mais um vídeo, Família da Luz, número 35. Se eu não estou enganada, esse é o número 35, que às vezes eu esqueço também. Bom, senhores, vou continuar a leitura e fazer os comentários. Subir a telinha aqui. Pronto. Iniciando a leitura. Existem seres que observam vocês, seres para quem 26 mil anos é apenas um ano no tempo deles. Ou seja, deixa eu ver como é que eu vou explicar, né? Por exemplo, 100 anos aqui na Terra pode ser apenas um ano para os extraterrestres, porque eles estão em lugares em que o tempo gira mais rápido. Os planetas deles giram mais rápido. Ou dentro de uma nave onde o tempo é mais rápido. Aqui é muito lento. E o umbral mais lento ainda. O que é 100 anos aqui na superfície, no umbral, no abismo, vamos dizer, 1 milhão de anos. Mais ou menos isso. Não estou dando a numeração correta, só estou dando o exemplo para entendimento, ok? Então, lendo novamente. Existem seres que observam vocês, seres para quem 26 mil anos é apenas um ano no tempo deles. É um ano, né? Vejam se vocês conseguem imaginar aqueles que são mais grandiosos do que vocês e que jogam com vocês, que os observam, que se intrometem e os influenciam para poder compreender e aprender com vocês. Quando vocês pensam em 26 mil anos como sendo um ano na experiência deles, o que então seria o período dos próximos 25 anos do qual nós falamos, que se inicia no final do século 20 da Terra? Como eles podem encontrar este período de tempo? Como nós o encontramos? Para vocês pode parecer que 25 anos é um longo tempo, mas para muitos é meramente um piscar de olhos, de acordo com o livro da Terra. À medida que nós examinamos as páginas para trás e para frente, para compreender a vocês e a nós mesmos, esse período de 25 anos tem um significado importante. Ele é o único porque tem mais linhas de tempo e probabilidades correndo dentro dele do que qualquer outro tempo em qualquer outro lugar da existência. Ele é o gargalo na ampulheta do tempo. Ele é o momento caroço. Nós lhes pedimos considerar como vocês chegam até os vossos pensamentos. Certamente, a essa altura, vocês podem já estar questionando o que aprenderam na escola, o que foi alegado como importante que se soubesse. Seu desafio é reexplorar a história como você conhece, olhar a vida a partir de um ponto de vista mais amplo. Use as células do seu ser, os sons da vida, a própria terra para estimulá-lo. Dê um passo para fora da morada da divindade que lhes diz o que pensar e um passo para dentro da morada de si mesmos. Aprenda a pensar e então decida no que você quer acreditar
Isso requer coragem, no entanto, você não está sozinho. A ponte de uma era para outra está sempre movimentada com tremenda atividade. Enquanto as energias eletromagnéticas mudam, o campo magnético da Terra está se tornando mais fraco e estruturas físicas e mentais não ficam mais no lugar do mesmo jeito. Quando o campo magnético enfraquece, o caos ocorre. Esse enfraquecimento que eles falam aí é devido aos nossos pensamentos e ações ruins. Porque, em proporção, há pessoas mais ruins do que boas, né? A realidade é essa, né? Então, isso gera um problema nas energias do próprio planeta. Continuando a leitura. Como você lida com o caos é outro grande teste. O que você faz enquanto a realidade é mexida irá determinar a sua experiência em curso. Uma das grandes razões pela qual vocês, uma das grandes razões pela qual vocês, como família da luz, estão aqui é para experimentar viver a partir do vosso próprio ponto de vista, a vossa nova interpretação da realidade, correndo através de cada célula do seu corpo, será transmitida do seu campo áurico, irá afetar a esfera de vida biológica da Terra. Idealmente, você transmitirá uma nova frequência para a existência. Ao fim de uma era, um acúmulo de conhecimento é transmitido. Então, o que você irá transmitir? Nós lhes perguntamos anteriormente o que vocês contariam como as suas vitórias. Imagine que vocês fizessem contato com seres que moram além do tempo. Extraterrestres, né? Imagine que eles pedissem que vocês se definissem e contassem a eles o que vocês pensam que sabem sobre si mesmos. O que você diria? Que livros você daria a eles para colocarem nas bibliotecas galácticas, oferecidas como sua contribuição? Pense sobre isso. Seriam livros sobre as invenções dos últimos 50 anos ou da última década do século? O que seria o ponto de importância? Qualquer coisa que vocês sugerissem, podemos lhes dizer. Os limitaria de alguma forma. Esse exercício os ajudará a entender de onde vem o pensamento e por que vocês pensam que pensam. Então, talvez vocês repensem a si mesmos. Talvez, com a ajuda dos seus ancestrais, vocês possam entender as eras do tempo e os ciclos de influência que se diferenciam pela sua atenção e pela energia biológica própria que vocês emitem como emoções. Talvez vocês comecem a entender que a vossa energia tem sido ceifada e que outros os observam a todo momento. Nós dissemos anteriormente que os deuses tiraram um cochilo. Isso apenas pelo seu ponto de vista. Alguém está sempre conectado e por perto. Quando vocês vibram com medo, vocês atraem energias para vocês daquela vibração. Eles falam energias, mas a gente atrai os seres com essa energia, né? Nós pedimos a todos vocês que considerem sem culpa, vergonha ou acusação. Quanto de medo você produz no mundo? Agora, imagine que a vibração que você envia, sem sequer
pensar nisso atrai uma forma de vida capaz de influenciá-lo para mantê-lo produzindo aquela mesma vibração que eu acabei de falar. Nós atraímos, se nós pensamos positivo, atraímos pessoas, espíritos, seres desencarnados do bem, nossos mentores, nossos protetores. Mas, se a pessoa está sempre voltada para o mal, para os maus pensamentos, pensamentos de vingança, dizer, por exemplo, bem feito, merece, é isso aí, tem que matar, tem que prender, debocha das pessoas. Descobriu que é um cabelo. Caramba. Debocha das pessoas, maltrata os animais, prende animais e os coloca dentro de sacos de plástico para eles morrer ali, definhando, rouba, mágoa, tristeza, depressão. E aí, então, a gente atrai os seres que estão no abismo, no umbral, e soltos aqui na Terra porque não conseguem ir para colônias ou ir para seus planetas, porque eles se voltaram totalmente para o mal, e como eles se voltaram para o mal e pensamentos ruins, os seres das trevas começam a manipulá-los. É isso, com essas frases que eles querem dizer. É isso. Continuando a leitura, no quadro maior do livro da Terra, enquanto as páginas se revelam, nós vemos uma vez após vez, independente de qual império esteja no comando, persa, romano, grego ou grande Alexandre, avançando para conquistar o mundo, todos eles são baseados em medo e assassinatos. Hoje, a nova ordem mundial tem uma chance para ser um outro império romano. O Império Romano se fundiu ao cristianismo nos primeiros séculos dessa era e modulou as verdades da família da luz para que elas se encaixassem na sua agenda política. Aqueles dentre vocês que são mensageiros da verdade hoje irão modular a sua verdade para que ela seja una com a nova ordem mundial? Os antigos cristãos foram divididos. Longe de serem unidos, eles estavam diversificados em seus ensinamentos. Alguns acreditavam que havia mais de um Deus, que havia mais de um Criador, enquanto outros acreditavam que havia somente um. Nós dizemos, se existe um Criador, este é o amor. O amor pode se personificar de muitas maneiras. A grandeza e a inteligência do amor, que vocês chamam de Criador, aceita todas as coisas. E não condena o que vocês chamam de deuses e deusas, por serem turbulentos ou por fazerem e destruírem vidas, porque o próprio amor, o Criador, é constantemente criado e destruído. Numa visão ampla, tudo é marcado com uma inteligência progressiva e nada é nunca realmente destruído. Senhores, a partícula que está dentro da gente, o espírito verdadeiro, o corpo, gente, é eterno, tá? Mudamos só a vestimenta do corpo. À medida que vocês repensam a si mesmos, pense na Terra e na destruição que está ocorrendo hoje. Sua biosfera, seus setes físicos, seus quintais, campos, prados estão sob risco.
Os locais onde as crianças costumavam brincar e correr pelos riachos, passando as tardes debaixo de árvores, estudando nuvens, enquanto elas passavam pelo céu, estão lentamente desaparecendo. Houve um tempo em que esquilos e pássaros eram valorizados. Hoje, são temidos como criaturas infestadas de germes. A magia já foi viva, com a venda do pensamento linear e a supressão do significado cíclico da existência. A magia desapareceu. Desapareceu com a queima das bruxas. Elas foram as últimas corajosas a levarem adiante os ensinamentos. Falar em bruxas pode deixar as pessoas arrepiadas. Existem tantas versões de histórias de bruxas quanto existem versões da verdade. Muitas das chamadas bruxas eram, na verdade, aquelas pessoas que desafiavam a máxima tirania mental. A chamada de verdade religiosa. Elas ainda conversavam com a terra, com os antigos pagãos, entendiam as ervas como remédios. Praticavam a cura natural, sabiam como viver em um tempo de escuridão. Ousaram alcançar o éter, o reino dos espíritos e se comunicar com eles. Diziam elas, diziam que elas saltitavam com o diabo. Então elas eram levadas de suas casas, de suas vilas e queimadas publicamente, queimadas vivas, né, gente? Um grande medo se espalhou pela terra porque a Inquisição tinha muitos métodos de tortura. Entretanto, toda era sempre tem seus renegados, aqueles que silenciosamente sabem como se misturar e jogar o jogo, que entendem que em todo momento da vida há uma escolha: a estrada baixa, a estrada do meio, a estrada alta. A qualidade do amor ou do medo que você carrega para dentro de cada momento determina em qual estrada você viaja. Mesmo no mais escuro dos tempos, aqueles que entendiam a frequência do amor sabiam como se encobrir. Então, os mistérios da vida cíclica foram levados adiante. Ou seja, muita gente não se manifestou publicamente, então não foram queimados, né? Não foram perseguidos, mas secretamente eles passavam adiante ou faziam as coisas que tinham que fazer da luz. É isso que eles querem dizer. Isso certamente não era o que o governo, as instituições religiosas ensinavam. Era dito às pessoas que elas precisavam ser governadas, que elas não eram capazes de falar com o Criador pessoalmente e precisavam de intermediários que, se elas estavam se comunicando diretamente, elas podiam estar possuídas pelo diabo. Senhores, aqui dentro nós temos um tipo ovo, que é a partícula do Criador que está em nós. Sem ela, a gente não estaria vivo, né? Vivo e viva. Isso que chamam alguns centelha, partícula, etc, etc, etc. Ela se mantém repleta de luz quando nós nos voltamos para o amor incondicional, praticamos atos de amor incondicional, somos bons, apoiamos
tudo que for positivo, né? Tudo que nos leva à luz. Gostamos de pessoas que façam bem. E ela vai se apagando quando esses seres humanos se voltam para o lado oposto, para as trevas, e têm pensamentos destruidores, guerras, assaltos, inveja, cobiça, mágoa, ódio, vingança, etc, etc. Isso acontece não só aqui na Terra, porque há bilhões de planetas. E ali naquele planeta em que todo mundo vive harmonioso, de repente, alguém vira o inverso, quer atrapalhar. Então, o que eles fazem? Eles retiram esses seres de seu planeta e os colocam assim num planeta, vamos dizer, como este, de terceira dimensão, para que ele se autocure. E às vezes dá certo, outras vezes não dá certo. Às vezes se cura e às vezes piora, porque se volta mais ainda para o mal. É assim. Okay? Bom, continuando. Os sujeitos favoritos do diabo eram as mulheres, porque as mulheres ainda tinham vestígios do lado intuitivo do cérebro dos tempos pagãos. Tente, como eles, retirar o conhecimento cíclico, implantar o pensamento linear, e as mulheres simplesmente não farão esta mudança por muitas razões. Uma delas era que elas notavam que seu período de sangramento estava num ciclo que seguia as mudanças da Lua e passava através de suas fases. A cada 28 e 29 dias, para elas toda a sua vida e a perpetuação da vida estava baseada em ciclos que contradiziam a existência de um mundo linear, inútil. A retirada da magia e da vida integral transcorreu durante o terceiro período de 500 anos da Era de Peixe, em uma época aproximadamente entre o ano 1000 depois de Cristo e 1500 depois de Cristo. Como já dissemos, na medida em que as eras se desdobram, cada quarto de uma era, ou 540 anos, oferece diferentes lições. Por volta do início do último quarto da Era de Peixe, o medo pareceu ser o sentimento predominante para o indivíduo comum. Entretanto, neste mesmo quarto de 1500 depois de Cristo, até o presente tempo, os mais altos escalões da sociedade experimentaram um avivamento dos seus espíritos. A saúde e os hábitos nutricionais mudaram. As pessoas começaram a reformar suas velhas crenças. A igreja e o governo não mais se sustentam como autoridades máximas. Os heréticos eram queimados em estacas. Uma era de iluminação, uma era da razão começou. Mas o que essa razão traria? Olhando para o último quarto da Era de Peixes, você pode ver uma maior aceleração da informação distribuída entre as massas. Uma grande explosão populacional ocorreu. As pessoas mudaram de uma visão estabelecida, limitada, de um mundo plano, para ver o mundo como um globo, um mundo que tinha um outro lado, um mundo que abarca muitas possibilidades. Fazer um intervalozinho por causa da minha garganta.
e para que eu possa ler mais um pouco. Eu estou me esforçando para ler um pouquinho mais alto, então aí eu sinto, sabe? Mas vamos em frente, né? Sem sacrifício não há evolução. A verdade é essa. Então vou parar aqui, vou fazer um cafezinho, já volto. Só que quando eu falo mais alto, parece que a voz fica mais agressiva. Eu não gosto de falar, puxar minha voz assim. Mas a minha voz mesmo natural, deixar o nível do meu som, ela é mais branda, né? Mas já volto. Voltei. Então, senhores, as pessoas que se voltam para fazer o trabalho para o Criador, né? O trabalho da luz, elas têm que ter muita coragem. Só que essa coragem ela varia de um ser para outro, em missão. Uns falam as verdades até políticas, né? As verdades dos que nos têm monitorado, e outros, embora sejam corajosos também, mas já se retraem um pouco nisso, embora ensinem as pessoas, né? Ensinem, informam. Porque os trabalhadores da luz são professores, né? Eles ensinam, né? Porque somos combatidos, os que fazem os trabalhos do Criador, somos combatidos. E tem um problema que vocês, ou nós, estou incluída, né? Vão dar informações para pessoas que ainda não têm o desenvolvimento suficiente da consciência para entender. Então, aí vem aqueles deboches, o pensamento linear é esse. Vem os deboches, vem aquelas coisas feias que dizem para a gente. Muitos de presencial começam a querer saber, viram as costas, começam a rir, a debochar. Então, aquele pensamento linear, porque acompanhou desde séculos atrás aqueles ensinamentos obrigatórios em que o povo só podia saber isso e aquilo, tá? Então, encarnou, desencarnou e continuou com aqueles ensinamentos dentro do teu espírito, no mental, né? Que está no perispírito, que transmite para o espírito e para o corpo, né? O perispírito ele transmite para o corpo físico transmite para o perispírito. Como é que eu vou dizer? É como se fosse, vamos dizer, o computador, o notebook. Ele me transmite as coisas que eu estou vendo e eu também transmito para o computador. É assim que funciona. Explicando aqui de uma maneira mais atualizada, né? Mas algumas pessoas, nesse decorrer dos anos, com as novas informações, têm despertado. Algumas têm lembrado até de que planeta é a sua origem. E outros fantasiam. Nem todo mundo que lembra é verdade, porque outros inventam, outros fantasiam. Outros acham que, como tem um certo comportamento, então eu sou do planeta X e do planeta Y. Muita gente no meu primeiro canal dizia, não procure meu primeiro porque eu deletei o canal. Você é pleiadiana, só porque eu divulgava as coisas pleiadianas e continuo divulgando. Tenho afinidade, entendo as coisas deles.
Mas não quer dizer que eu seja. Pode até ser que eu seja, mas isso não quer dizer que eu seja. Até porque eu tenho uma. Eu acho que são marcas, né? Aqui no meu corpo que não condiz com nada que já vi dos pleiadianos em desenho. Posso ser de um planeta que nem seja conhecido aqui. Muitos de nós estamos aqui desde a época da Atlântida, porque alguns escolheram ficar para ensinar ao povo primitivo, que ainda estava muito primitivo. Muitos daqueles que foram criados pelos Anunnakis, eles evoluíram por si mesmos porque eles têm o gene extraterrestre, vamos dizer assim. Eles têm o gene Anunnaki. E eles foram criados e jogados no sudeste da África. Denominação desse lugar era Goldendolândia, que submergiu. Aí eles foram para a Lemúria, sobreviventes para a Lemúria submergiu também, aí foram para Atlântida, que também submergiu. É impressionante. Lá havia a escola de Nacal. Agora eu não estou lembrando, porque a minha memória, que eu já falei para vocês, é ruim, se essa escola era na Lemúria ou se era na Atlântida. Bom, mas eu sei que eles fundaram, aliás, a escola de Nacal, que essa escola era só para aqueles que queriam evoluir. E havia uma separação de mulheres e homens, tinha a parte das mulheres e a parte dos homens. E foram esses seres, parte desses seres, que foram para o Egito, quando afundou a Atlântida. Eles foram para o Egito pegar a nave que estava no subsolo da grande pirâmide, a Gizé, que agora já acharam até o lugar, né, lá embaixo, né? Essa nave, ela era parecida, eles fizeram até parecida com um filme. Deixa eu ver se eu lembro o nome do filme. Ô, memória. Eu estou com as imagens do filme na minha mente, mas não lembro o nome. É que a moça vem aqui para a Terra, né? E ela tem umas marcas e ela veio para salvar a Terra de um negócio que ia destruir a Terra. Então ela muita energia, com as outras partes que ela conseguiu que aquelas energias saíssem, ela conseguiu, com aquela potência, evitar a catástrofe aqui na Terra. Então, aquela nave em que ela habita, muito semelhante pela descrição da nave daquela época, lá dessa pirâmide. É pirâmide de Gizé, né? Se não me engano, é a pirâmide maior. E ela, em cima, ela tem uma base imensa onde a pirâmide pousava. Agora, como essa pirâmide saía de lá? Sabe que a maioria, essa nave saía da pirâmide. A maioria das naves, elas são matéria plasmática, que são devolvidas ao espaço. Existem naves metálicas, de metal, existem naves feitas de plasma. Então, eles foram para lá. E dali, esse grupo,
Eles se dividiram, parece, em 4 ou 5. Aí se espalharam, né? Uns vieram para a América do Sul, onde devia ser lá onde tem NASA, né? Nazca, Peru, né? Outros para a América Central, onde tinha lá os maias, aqueles outros toltecas. Os toltecas são confundidos com os maias, os toltecas eram ruins. Aí, algumas coisas que praticavam disseram que eram os maias, mas os maias são do bem. Que eu saiba, são do bem. Outros foram para o Himalaia. E agora lembrar os outros lugares. Vamos lá. América do Sul, Himalaia. América Central. Bom, não vou ficar aqui toda a vida para lembrar, né? Bom, deixa para lá. Então, eles se separaram. E por isso que a gente encontra até coisas parecidas, né? Porque é aquele povo que evoluíram e estão aqui. Um dos habitantes da época da Atlântida foi o grande médium paulista Rubens Saraceni, que canalizou esses livros maravilhosos, né? Que a gente sabe hoje sobre a gênese do Criador, etc, etc. Muitos de nós também, muitos de nós. Aquela pessoa que está lá trabalhando no supermercado, um médico, um engenheiro, um mendigo. São situações que a pessoa passa, né? Muitas dessas pessoas reencarnaram e são lá daquela época. Mas a maioria são exilados aqui na Terra, de Capela e de outros planetas. Reptilianos, seres capelinos, enfim, outros planetas em que eles se portaram mal. Então, colocam eles aqui, né? Para ver se endireita, né? Tem um ditado antigo: pau que nasce torto não endireita, né? E essa gente é difícil se auto-endireitar, porque eles é que têm que ter vontade de se auto-endireitar, né? Eles é que têm que ter vontade de fazer a reforma íntima, mudar o seu interior. Se não tiver essa vontade, não consegue. É igual ao alcoólatra. Alcoólatra, para ser curado, ele tem que ter força de vontade, ele tem que querer. Não vai adiantar fazer tratamento se ele não tiver vontade de parar de beber. Aí vai fazer efeito. Tomar um. Subir a telinha aqui para continuar lendo. Bom, continuando a leitura, toda vez que nossos territórios são abertos, seja há milhares de anos atrás ou no amanhã, em seu tempo, muitos vão querer propagandear suas crenças lá. Lembrem-se, suas escolhas são sempre baseadas em escolhas muito simples: medo e amor. Quando o novo mundo começou a ser desenvolvido, a velha ordem mundial, ou seja, o Império Romano, já estava há 1000 anos morto e enterrado. O novo mundo foi descoberto por exploradores europeus, mas certamente não era novo. Já havia pessoas aqui que mantinham as antigas histórias escondidas, pessoas que se dispersaram durante a grande migração após a Torre de Babel. Eles trouxeram com eles o conhecimento que tinham do tempo dos deuses e o traduziram em suas próprias palavras. No tempo certo, seus livros foram dispersos ao redor do globo. Em retrospecto, pode-se ver que foi somente no mundo ocidental, um produto do Império Romano e do cristianismo e de um certo modo de pensar, que não entendeu que o mundo era redondo. Eles achavam que era plano, porque foi isso que lhes foi dito.
incutiram isso na mente. Então, senhores, vamos pensar um pouco nos índios. Por que os índios têm tantos conhecimentos sobre ervas e sobre o Criador, né? Eles têm outras denominações. Por quê? Eram essas pessoas que dispersaram, que tiveram que sair daquele grande povo imenso que tiveram que ir para outros lugares, e muitos fugiram também. Muitos fugiram, não foi por causa de catástrofe, fugiram para não serem queimados, para não serem mortos. Degolados, né? Também. Eles queimavam, né? Queimavam as mulheres e os homens que eles chamavam de bruxos e bruxas. Eles pensavam que queimando eles desapareciam por completo, né? Mas não. O espírito é eterno. O espírito sobrevive. Mesmo que sofra as dores da queimação, mas ele sobrevive. Continuando, muitos dos desafios das eras estão ressuscitando hoje na sua vida diária. No começo do último quarto desta era de peixes, por volta de 1500 depois de Cristo, pessoas eram desafiadas a aceitar uma visão de mundo que constantemente mudava o modo de vida estipulado. Apesar de a Igreja querer queimar hereges como Galileu e Copérnico, que ousaram desafiar suas ideias, ela não queimou Colombo, porque não podia mudar o fato de a Terra ser redonda. Talvez a Igreja e as antigas autoridades pudessem dizer às pessoas o que pensar sobre os céus. Porém, eles não podiam mais promover a crença de que as pessoas viviam em um mundo isolado, sem significado e repleto de medo, onde, se você andasse para muito longe, poderia cair dentro do território do diabo. Mais uma vez, uma ponte para a liberdade teve a oportunidade de se construir. Mas o que foi construído? Durante esse período, as bruxas continuaram sendo queimadas em estacas por falar com plantas, jogar feitiços, ou melhor, por basicamente usarem sua vontade e intenção para fazer com que a realidade encontrasse suas necessidades. Bruxas e os antigos compreendiam muitas coisas sobre o corpo. A Igreja e o governo não queriam que nenhum conhecimento sobre o corpo fosse ensinado. Como resultado, as pessoas não tomavam banho, usavam muitas roupas e tinham horror do corpo. É espantoso que tenham se reproduzido. Bom, vou parar aqui. Pois é, senhores. Mudam os tempos, mas os ensinamentos são sempre os mesmos. É o ensinamento do amor incondicional. Só há uma maneira de evoluir. É no amor incondicional, que é construído por muitas e muitas e muitas virtudes. Virtude da determinação,
da compaixão, da caridade, tolerância, compreensão. Tem muitas e muitas outras que não lembro. Eu tenho uma listinha guardada. Sim. Tudo que existe no universo existe no Criador, porque é Ele que cria. Extraterrestres geneticistas criam de uma outra maneira, criam também espíritos. Eu penso assim, penso que as coisas que os planetas, né, que o Criador cria, a evolução é mais lenta, como a Terra, que demorou bilhões de anos para ser construída, até chegar à primeira forma de vida, que foi a alga. E os extraterrestres, eles fazem espíritos de um outro ser muito, muito evoluído, que não encarna mais, ele é luz pura, então ele é a matriz, então ele retira dali. É como se tirasse um pedacinho, né? Dali sai um outro espírito. Lógico que tem outros procedimentos que eles não dizem como é que faz, mas porque se eles disserem, as pessoas leigas vão tentar fazer, né? E aí não vão conseguir e podem se auto-prejudicar ao fazer. É como o caso de muita gente que quis levar a Kundalini, né, até em cima, aí chegou no cérebro, não soube o que fazer e acabou sendo internado numa casa de hospício de malucos, porque não conseguiu, aquilo ficou ali preso e ocasionou problema. Então a gente só pode fazer as coisas quando sabe realmente. Foi o caso também na Atlântida, dos que vieram de Marte, esqueceram como fazia lá o que eles quiseram fazer a experiência e ocasionaram a destruição de parte da Atlântida. Porque o último pedaço que submergiu da Atlântida, se não me engano, foi por causa dos eixos, da troca dos eixos da Terra, né? As placas tectônicas, o que está acontecendo agora também. Então, lógico que só alguns lugares que submergiram, como a Atlântida, nem tudo, e outros vêm à tona, porque o mar, como a Terra, veja só, a Terra está numa... Aí ela faz isso, ou faz isso, ou faz isso. Então, quando ela faz isso, aquele mar que era assim, e aí ele vem. Aí tapa aquele pedaço de terra. Quando ele tapa aquele pedaço de terra, lá onde ele veio para cá, surge o que estava submergido. E assim a Terra vai fazendo suas trocas de ciclo em ciclo. E vai renovando, como o Ártico já foi tropical. Agora vai voltar a ser tropical, porque o gelo está derretendo. É assim que acontece. Bom, tudo de bom para vocês, senhores. Vamos em frente, né? Então, tudo de bom. Até o próximo vídeo.